Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Deus gerou muito forte no meu coração para falar sobre esperança. Projeta para mim aqui Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, levantai as mãos, o quê? Cansadas, e os joelhos vacilantes. E Deus, Ele quer levantar nossas mãos. Ele quer firmar nossas pernas. Porque nós estamos debaixo de promessa. Há uma esperança, uma promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus para a igreja. E a esperança ela não pode morrer no seu coração. Ela não pode morrer no seu coração. Quantos sonhos ainda precisam ser realizados na sua vida? Quantos projetos que Deus deu para você que ainda não foram concretizados? Eu quero dizer para você que todos esses projetos serão realizados. Mas para isso é necessário que você tenha o que? Esperança. Quando você tem esperança, você é uma pessoa viva. Você é uma pessoa que tem fé. Você é uma pessoa que crê no Senhor. A esperança é você esperar aquilo que ainda não aconteceu. A esperança é você estar vivo diante de uma promessa. E para isso você precisa levantar o quê? As suas mãos. Você precisa estar com as suas pernas firmes. Não pode estar vacilante. Você tem que estar com seus braços firmados no Senhor. Pesquisando sobre a palavra esperança no dicionário, eu vi 3 aspectos falando sobre esperança. O primeiro fala sobre tikiave, uma palavra em hebraico que vem do verbo gava, que significa olhar esperançosamente em direção certa. Nós estamos nessa terra, nós temos sonhos, nós temos projetos para a família, projetos no seu trabalho, projetos na sua empresa, projetos em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter esperança. O que significa esperança? É você olhar firme para a direção certa. Significa que nada pode impedir o seu foco. Nada pode atrapalhar o seu objetivo em Deus. Você tem que crer. Você tem que confiar. Você tem que estar com os olhos postos no Senhor. E diz também que significa esticar a corda. Esticar a corda. Quando fala de corda, eu lembro de Raabe. Raabe esticou uma corda para que os espias, para que os espias saíssem da casa dela, porque a casa de Raabe estava sob o muro, Só que Deus, através dos espias, falaram para Raabe o seguinte: Raabe, se você não contar nada para esse povo, eu quero te dizer que nós vamos entrar em Jericó, vamos destruir Jericó, mas a sua casa vai ficar intacta e nós vamos preservar você e a sua família. E Raabe perguntou: mas de que forma isso vai acontecer? Nós vamos colocar uma fita vermelha na porta da sua casa. Uma fita vermelha. Imagina depois que esses 2 espias foram embora. Imagina Raabe. Raabe não sabia a hora que os israelitas iriam atacar. Raabe não sabia a hora que eles iriam conquistar Jericó. Mas o que trazia paz ao coração de Raabe, que ela não seria morta, que a família dela não seria morta, era aquela fitinha vermelha que estava na porta da casa dela. Quando ela olhava para aquela fitinha vermelha, ela via o quê? Esperança. Esperança. Que ela e a sua família não seriam o quê? Não seriam destruídos. E nós sabemos que essa fitinha vermelha, ela simboliza o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Imagina o primeiro dia Raabe dormindo, pensando: poxa, será que eles vão preservar a minha vida mesmo? O segundo dia preocupado, o terceiro dia, o quinto dia, o sexto dia preocupado. Mas algo vinha no coração dela e dizia assim: você tem que ficar em paz, porque tem uma fita que está na porta da sua casa. Então ela tinha uma esperança que ela seria o quê? Preservada. Diga para o seu irmão: você tem que ter esperança. Você tem que confiar em Deus. Que as promessas de Deus
Os sonhos de Deus para a sua vida, todos eles serão realizados em nome do Senhor Jesus. Segundo item, Yashal, que significa, é o mesmo que significa permanecer confiante. Permanecer confiante. Foi o que aconteceu com Noé. Depois que veio o dilúvio, Noé dentro daquela arca, Noé permaneceu confiante. Imagina Noé dentro daquela arca, cheio de animais. Aquela arca batendo para um lado, para o outro. O dilúvio durou 40 dias. Noé ali dentro daquela arca. Toda a humanidade pereceu. Somente Noé e a sua família e aqueles animais estavam vivos. Mas até então, Noé também não tinha certeza e a segurança que ele viria uma terra seca. E ele estava dentro daquela arca. Mas ele o quê? Confiava em Deus. Noé permaneceu o quê? Confiante. E chegou um momento que Noé soltou uma pomba. Noé soltou uma pomba. E a pomba levou 7 dias. Olha aqui para mim todos vocês. A pomba levou o quê? 7 dias para retornar. Imagina Noé dentro daquela arca. Primeiro dia a pomba não retornou. Segundo dia a pomba não retornou. Mas Noé, ele estava firme e confiante. Noé estava firme e confiante. Terceiro dia aquela pomba não veio. Imagina Noé, o que não passou na cabeça daquele homem. Tantas coisas passaram na mente de Noé. Mas ele estava o quê? Firme e confiante. E quando foi no 7º dia, a pomba retornou. Nisso que a pomba retornou, ela retornou com um galinho de oliveira no bico. Olha que coisa tremenda. A pomba retornou com um galinho de oliveira no bico. E ali Noé, ele fez a leitura correta. Ele falou: obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque essa oliveira simboliza o Espírito Santo, trazendo boas novas de uma reconstrução da minha família. Esses animais poderão sair desta arca. Eles poderão voltar para o seu habitat, né? Enfim, o Espírito Santo trazendo boas novas. Mas é necessário que você permaneça o quê? Confiante. Permaneça confiante. A outra definição significa elpis, que significa permanecer confiante na promessa. Qual é a maior promessa do cristianismo? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a promessa, a maior promessa do cristianismo. É que um dia, diz a palavra de Deus, um dia, projeta para mim aqui, Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Diga para o Senhor, você querendo ou não, Jesus vai vir. Essa é a grande certeza, é a grande esperança do cristão. Nós temos que ter essa esperança na nossa vida. A esperança da salvação e a esperança da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador. Diz a palavra de Deus que quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos estavam com Jesus. Os apóstolos viram Jesus subindo. E aqueles homens ficaram tristes vendo Jesus subindo. E diz a palavra de Deus que apareceram 2 varões. Olha aqui para mim. Apareceram 2 anjos. E esses 2 anjos chegaram para eles e falaram assim: por que vocês estão tristes? Não fiquem tristes, porque o mesmo que está subindo é o mesmo que vai descer. Olha que coisa tremenda. Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Projeta para mim. Atos 1, versículo 11.
Os quais lhe disseram, vamos ler todo mundo, igreja. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Pode aplaudir o Senhor. Renovou a esperança do coração daqueles homens. Trouxe esperança. Trouxe fortalecimento ao coração dos apóstolos. E eu quero dizer para você que o que vai levar você e eu, a todos nós, vencermos num tempo tão difícil que nós temos visto, será a nossa adoração. A adoração irá fazer toda a diferença na nossa vida. Adoração ungida, adoração que rasga os céus, adoração que libera os anjos de guerra ao nosso favor, adoração que muda a atmosfera espiritual da sua casa, do seu trabalho, da onde você estiver. Essa adoração, ela precisa ser ungida. Diz a palavra de Deus, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 13. Vamos ler comigo todos juntos. Lucas 2, versículo 13. 2:13. Vamos ler comigo todos juntos. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial. Diga para você, irmão, existe um coral no céu. Esse coral, quando é necessário, ele desce na terra, para que os homens possam ver que no céu existe adoração ungida. No céu existe uma adoração ungida, uma adoração que rasga, uma adoração que estremece. Diz a palavra de Deus que os anjos apareceram cantando para os pastores de Belém, anunciando a vinda do Messias, anunciando o nascimento do Rei dos Reis, anunciando a esperança da humanidade, anunciando a promessa que é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui está o primeiro hino cristão na palavra de Deus. O primeiro hino cristão da Bíblia foi cantado pelos anjos ungidos do Senhor. E esses anjos vieram e adoraram, cantando, anunciando a chegada do Rei dos Reis, para trazer esperança a toda a humanidade. Vamos ler comigo. Todos juntos, volta lá, versículo 13. Todos juntos, vamos ler. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa, o quê? Vontade. Irmãos, quando a igreja adora com muita intensidade, uma adoração ungida, Deus libera os anjos. Deus libera os anjos. Aqui está o primeiro hino cristão, anunciando a chegada do Salvador, anunciando a chegada do Messias. A Bíblia fala no Salmo capítulo 92, vamos ler comigo, Salmo 92, versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor. Davi reinou 40 anos, 33 anos em Jerusalém, 7 anos Davi reinou em Hebrom. Você sabe por que Davi, ele foi o maior rei de toda a história de Israel? Porque Davi, ele era um adorador. Davi, ele tinha uma essência de Deus na vida dele. Davi, quando ele
foi ungido rei de Israel, ele não chamou os ministros, a sua equipe, para ir para uma churrascaria, para ir para um resort da vida, para comemorar a sua eleição, sua vitória. Diz a palavra de Deus que Davi, quando ele se tornou rei de Israel, ele não fez nada a não ser, em primeiro lugar, se preocupar com a presença de Deus. Diz a palavra de Deus que Davi, ele falou assim, ó, nem adianta me chamar para fazer isso, fazer aquilo, porque eu estou focado na presença de Deus. Eu sei que o governo de Saul não foi um governo prevalecente, porque Saul virou as costas para Deus. E para que eu seja um grande rei de Israel, eu preciso ir atrás da arca da aliança. E diz a palavra de Deus que Davi foi atrás da arca da aliança. Estava 20 anos lá na casa de Abinadab. Uma arca como essa arca tem a mesma medida oficial da Bíblia. Uma arca como essa, estava 20 anos na casa de uma família, estava lá abandonada a presença de Deus. Davi falou assim, eu não posso iniciar o meu governo sem a presença de Deus. E ali Davi pegou essa arca, ele montou uma tendazinha em Israel, colocou essa arca, não fez um tabernáculo, colocou essa arca, ele levantou várias turmas de levitas, e esses levitas adoravam 24 horas o Senhor. Davi deu uma ordem para os ministros de louvores, enquanto eu estiver lá na guerra, na batalha, vocês estão aqui na retaguarda adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Davi não perdeu uma guerra, uma batalha. Davi prevaleceu diante de todas as batalhas contra os seus inimigos. Os inimigos perguntavam, mas qual é o segredo de Davi? Sabe qual era o segredo de Davi? É que tinha lá uma equipe de adoração que adorava 24 horas em Israel, dizendo, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, general de guerra, Senhor dos senhores, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor é forte, o Senhor é tremendo, a sua destra é poderosa. Enquanto o povo adorava, os levitas adoravam, Davi vencia a guerra nas batalhas. Como que a adoração é algo importante, como que a adoração é algo poderoso. Davi aprendeu isso, e Davi nos ensina no Salmo 149, versículos 5 e 6, olha o que Davi fala, exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Versículo 6, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão a espada de 2 gumes. Davi, ele conhecia muito bem o poder da adoração. Davi era um homem de esperança. Davi era um homem que ele permanecia firme com o Senhor. Firme com o Senhor. E Jesus diz a palavra de Deus, que antes de Jesus ir para o Getsêmani, ele e os discípulos louvaram e adoraram também o Senhor. Jesus, ele tinha esperança que ele iria passar pelo Getsêmani, que ele iria vencer a cruz e que ele iria ressuscitar no terceiro dia, porque as Sagradas Escrituras direcionava para isso, que ele tinha que passar pelo Getsêmani, que ele tinha que passar pelo Calvário, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Antes dele ir para o Getsêmani, sabe o que ele fez com os discípulos? Ele adorou, eles cantaram, eles louvaram. Que coisa tremenda, sabendo que iria para uma situação, que iria passar por uma situação difícil, ele já entra nessa situação glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mateus 26, 30, vamos ler comigo todos juntos? Vamos ler todos juntos. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meu Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago, João, vamos cantar aqui, porque daqui a pouco eu vou suar gotas de sangue pela humanidade. Mas eu preciso liberar um cântico, uma adoração forte para os céus. Eu preciso adorar o meu Deus. Essa adoração precisa rasgar os céus. Os anjos precisam ver.
O meu Pai Todo-Poderoso precisa ver eu adorando Ele. Antes de Jesus ir para o Getsêmani, Jesus, junto com os discípulos, ele o quê? Adorou, cantou, louvou, engrandeceu o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que a nossa adoração nesse lugar, nós vamos adorar o Senhor nessa noite. O cântico que nós vamos oferecer para Deus nessa noite será um cântico tão poderoso, que vai mexer com a atmosfera espiritual desse lugar. O cântico que nós vamos liberar nessa noite vai liberar a sua vida no mundo espiritual, vai liberar suas finanças, vai liberar seu casamento, vai liberar as promessas de Deus para a sua vida. Porque nós estamos firmados da mesma forma que Noé estava firme na esperança, da mesma forma que Raabe estava firme na esperança, da mesma forma que Jesus, ele vai para o Getsêmani cantando, louvando, porque ele sabia que ele iria passar pelo Getsêmani, ele sabia que ele ia subir o Calvário, ia vencer no Calvário. Nesta noite nós vamos adorar o Senhor com intensidade. Você vai adorar o Senhor como você nunca adorou na sua vida. Você vai rasgar o seu coração. Você vai rasgar o seu coração. Mas apóstolo, por que nós vamos adorar? Porque nós temos esperança. Nós temos esperança que 2015 será um ano de bênção, um ano de restituição. 2015 será um ano de conquista. 2015 será um ano de vitória. 2015 será um ano que nós vamos abrir muitas igrejas. 2015 Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Deus irá fazer algo tremendo na sua vida. Por quê? Porque nós temos esperança. Da mesma forma que Jesus foi para o Getsêmani, ele estava cheio de esperança. Estava cheio de esperança. A Raabe também, ela tinha esperança que ela não seria morta, que ela seria poupada, porque tinha uma fita na porta da casa dela. E essa fita simbolizava o sangue do cordeiro. Essa fita simbolizava o sangue do cordeiro. A nossa adoração, ela vai rasgar os céus nessa noite, no poder que há no nome do Senhor Jesus. E eu, como um sacerdote de Deus nessa noite, eu vou liberar palavras sobre a sua vida, palavra de vitória, palavra de bênção, para que a praga não chegue na sua casa, para que a enfermidade, a morte prematura não chegue na sua casa, para que Deus possa fazer coisas grandes na sua vida, preparar você para um ano de conquista, para um ano de bênção, para um ano de restituição. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão debaixo de promessas, mas essas pessoas, elas perderam a esperança, já não tem mais força para caminhar, já não acreditam mais, já não tem mais fé. E nessa noite, esse culto dessa noite é um culto profético, para que Deus possa vivificar a sua vida, trazer vida dentro de você, trazer a você a lembrança das promessas de Deus, porque Deus é um Deus de promessa. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu falei para essa pessoa, eu falei assim, olha, imagina João. O João já estava com mais de 70 anos de idade, já estava velhinho. E João era pastor na igreja de Éfeso, ele era apóstolo ali. E veio uma grande perseguição naquela época, e o apóstolo João foi preso. Ele foi preso. E ali lançaram o apóstolo João num caldeirão cheio de banha quente, diz a tradição. Eu creio que perguntaram a ele, os soldados romanos, antes de lançarem ele, perguntaram a ele, e aí, você vai abandonar a sua fé ou você não vai? Ou você quer morrer pelo cristianismo? E ali o apóstolo João falou assim, não, eu quero morrer pelo cristianismo. Pegaram ele, jogaram ele dentro daquele caldeirão com banha quente. Quando eles puxaram o apóstolo João, eles pensavam que ia subir só os ossos dele, né?
a carne sendo derretida. Diz a Bíblia que quando eles tiraram o apóstolo João, aquele homem saiu daquela banha quente, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e eles colocaram o apóstolo João para fora. E ali, eles passaram isso para os seus superiores, tudo que tinha acontecido. E eles tomaram uma decisão: esse homem não pode ficar perto da gente. Esse homem não é dessa terra. Pegaram o apóstolo João, tem que enviar ele para um lugar bem distante, onde ninguém vai ter acesso a ele. Enviaram João para a ilha de Patmos. E ele estava lá na ilha de Patmos. Aí o diabo vinha. E agora? Está vendo? Agora você está destruído nessa ilha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você. Não conseguimos te matar naquele caldeirão, mas você vai morrer aqui velho, sem nada aí nessa ilha. Ele falando para Satanás: olha aqui, Satanás, eu tenho esperança que eu ainda vou receber o último sopro do meu Senhor Jesus. Eu tenho esperança que eu ainda vou receber a última visita do meu Senhor e do meu Salvador. E diz a palavra de Deus que um dia ele dormiu, ele acordou, e ele teve ali diante dele o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e falou para ele: João, pega uma caneta, um papel, que eu quero revelar para você os últimos acontecimentos da humanidade. É o livro de Apocalipse. Diga para o seu irmão: não perca a esperança. Quando tudo estiver contrário à sua vida, o vento estiver soprando de todos os lados, do norte, do sul, e você já não consegue enxergar mais uma saída, Deus te diz nessa noite: tenha esperança no Senhor, porque Ele vai te surpreender. Aleluia! Oh Deus, Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Israel. Sexta-feira agora eu fiz o casamento de um africano lá de Guiné-Bissau. Eu ganhei esse rapaz para Jesus e eu tive o privilégio de fazer o casamento dele. Eu cheguei para ele e falei: Vladimir, se eu tivesse que passar todas as provas que eu passei para poder ter te alcançado e hoje estar fazendo seu casamento, eu passaria tudo novamente. Mas por que, apóstolo? Porque através de você nós estamos pisando na África, estamos abrindo uma igreja na África. Diga para o seu irmão: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Não se precipite, porque no final você vai ver que todas as pedras no tabuleiro de Deus irão se encaixar, e no final você vai declarar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga para o seu irmão: melhor é o fim do que o início das coisas. Fala: você no início, você passa um aperto, é difícil mesmo. Aí você tem que passar pelo meio, que é quase impossível. Mas quando você chega no fim, você fala assim: glória a Deus. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Aplauda o Senhor. Aleluia. Para nós finalizarmos, Paulo e Silas estavam presos. Lançaram Paulo numa prisão. Só que antes de lançar Paulo na prisão, passaram o chicote em Paulo e Silas. Paulo estava com as costas dele sangrando. Silas também. E depois que eles apanharam muito, lançaram Paulo e Silas na prisão. Ainda amarraram os pés de Paulo e as mãos de Paulo. Lançaram ele naquela masmorra.
Imagina Paulo e Silas naquela prisão, conversando um com o outro, gemendo, sentindo dor. Mais ou menos 9 horas da noite, eles interagindo um com o outro. E Paulo falando, Silas, não é fácil não, a gente sofre por amor dos escolhidos mesmo. Nossa caminhada não tem sido fácil, não, a perseguição de todos os lados, paulada, pedrada. Somos chamados de tudo quanto que é nome, de peste, diz a palavra de Deus que chamavam Paulo de peste. Você é uma peste. Chamava Paulo de perturbador. Chamava Paulo de terrorista. Porque onde Paulo chegava tinha avivamento, as pessoas se curvavam aos pés do Senhor Jesus. E ali Paulo conversando com Silas. E Silas, e agora, Paulo, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos presos, nossos pés, as nossas mãos estão presas. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? E aí quando deu mais ou menos 11 horas, 11h59, porque a Bíblia fala que foi meia-noite, né? Quando deu 11h59, Paulo olha para Silas e fala assim, Silas, isso não está escrito na Bíblia não, tá? Eu estou falando aqui. Silas, a graça do Senhor na nossa vida é que faz a diferença, é a presença de Deus. Vamos fazer o seguinte, o diabo está feliz vendo a gente preso, sofrendo aqui. O inferno está em festa, mas nós podemos mudar a atmosfera desse lugar. Mas como, Paulo? Como que nós vamos mudar a atmosfera desse lugar? Ô Silas, imagina se nós começarmos a adorar o Senhor nesse lugar. Deus vai liberar os anjos aqui, vai fazer um terremoto nesse lugar aqui. Você acha, Paulo, que Deus... É claro, porque uma adoração ungida, ela muda o ambiente. Uma adoração ungida, ela quebra as cadeias, quebra os grilhões. E Silas, então vamos adorar então, Paulo. Diz a palavra de Deus que eles começaram a adorar. Marcos capítulo 16, versículo 25. Vamos ver comigo. Atos 16. Atos 16. Verso 25. Vamos ler comigo. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos, o quê? Os escutavam. Versículo 26. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Você pode aplaudir o Senhor? Esse louvor é um louvor ungido, porque é um louvor no meio do sofrimento. Esse louvor é um louvor forte, porque é no meio das tribulações, das angústias. Esse louvor é um louvor que rasga os céus, libera os anjos de Deus ao nosso favor. Esse louvor é um louvor poderoso. Foi justamente o que Jó fez quando ele recebeu todas as notícias. Olha, morreram os seus gados, morreram os seus filhos, e foi morrendo. E diz a Bíblia que Jó o quê? Se lançou ao solo e o quê? Adorou ao Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado. O verdadeiro louvor é quando você está no momento mais difícil da sua vida e você consegue adorar o Senhor, exaltar Ele, glorificar Ele, dizendo: eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Diante de todas as circunstâncias, eu quero oferecer a Ti um cântico de adoração, um cântico poderoso, um cântico de adoração, porque só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Eu nasci, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Eu nasci para o louvor da Tua glória, Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está seu casamento, não sei como é que está suas finanças, não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei, mas Deus sabe. Feche os seus olhos, Deus sabe. Talvez hoje Deus esteja enviando
enviando os anjos lá na sua casa, para que você possa sentir a glória de Deus, o poder de Deus na sua casa, liberando a atmosfera da sua casa, liberando a sua família, liberando as suas finanças. Essa noite é uma noite de intervenção divina. Esta é uma noite de vivificação. Deus vai estar trazendo vida em você. Vida é esperança. Esperança. Onde você está firme, convicto nas promessas de Deus para a sua vida. E Deus é fiel, Deus é poderoso, Ele vai cumprir. Lembra de Jesus subindo o Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Ele, antes de subir o Monte das Oliveiras, ele adorou o Pai. Junto com os discípulos, eles adoraram ao Pai. Jesus sabia, ele sabia o que ele iria passar no Getsêmani. Ele sabia a prova que ele iria passar. Mas ele já vai para o Getsêmani, e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O cristão é como um limão, ele tem uma essência na vida dele. Essa essência na vida do cristão é a paixão dele por Jesus. A paixão dele por Jesus. Se você pegar um limão e cortar ele, e ele não tiver aquele cheiro de limão, é porque ele é um limão que ele perdeu o aroma, ele não tem mais graça, ele não é mais um limão verdadeiro. Assim é o cristão. O cristão sem essa essência de adoração, o cristão sem essa essência da paixão, o cristão sem essa essência do amor, ele se torna um cristão vazio, um cristão fraco, um cristão que já não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, um cristão que não chora mais, um cristão que não se quebranta mais. Ele se acostumou com as coisas da igreja, do reino, mas ele não chora mais, ele não profetiza mais, ele não tem mais fome pela palavra de Deus, ele não acorda de madrugada para fazer um propósito. Mas o cristão que tem a essência de Deus, ele ora quando não quer, porque ele sabe que precisa orar. Ele jejua quando não quer jejuar, porque ele sabe que precisa jejuar. Ele faz o devocional quando não quer, porque ele sabe que precisa fazer o devocional. Ele rasga o coração quando não quer, porque ele sabe que precisa estar aos pés do Senhor Jesus todos os dias. Todos os dias. Isso é o que mantém a esperança nos nossos corações. A esperança de um dia melhor. A esperança das promessas de Deus. A esperança da dupla honra. A esperança da restituição. A esperança dos milagres. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja dentro da arca de Noé, esperando a bomba voltar para trazer boas novas para você. Mas eu quero te dizer, para que Deus envie a pomba em sua direção, é necessário Deus ver esperança dentro de você. É necessário Deus ver esperança dentro de você, uma confiança em você, uma certeza que vai dar certo, uma certeza que Deus vai fechar suas contas, uma certeza que Deus vai restabelecer o seu casamento, uma certeza que Deus vai te levantar poderosamente no seu ministério. Para Satanás, João na ilha de Patmos, ele já era uma pessoa fracassada perto da cova, mas por ter esperança no coração de João, Deus separou a melhor parte para ele. O fechamento da história da humanidade, Deus separou para João, porque João tinha esperança no Senhor. Ele estava firme. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você tem contabilizado perdas no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, seja qual for a área da sua vida,
Eu quero te dizer que Deus ainda não fechou a conta. E Deus, quando fechar essa conta, Ele vai preparar a melhor parte para você, para sua família, a melhor parte das finanças, a melhor parte no ministério. Deus vai preparar o melhor para você. Deus vai preparar o melhor para você. E Ele está aqui nessa noite, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, vivificando a sua vida, gerando esperança no seu coração, falando: filha, filha, não pare, olhe para frente, não desista, eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo: eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Projeta para mim Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vamos ler comigo todos juntos. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37, vamos ler. O que está escrito? Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Quer dizer, aquilo que Deus preparou para a sua vida vai vir, meu amado. Já tem o dia marcado da sua vitória, já tem o horário, já tem o mês, já tem o ano. Aquilo que já foi anunciado, ordenado pelos céus, vai se cumprir. O que você precisa fazer é permanecer firme, confiante no Senhor, na esperança do Senhor. Eu passei durante muitos anos da minha vida agarrado num versículo da Bíblia, que esse versículo ele me sustentou durante muito tempo. Está lá em Salmo 89, versículo 34. Coloca para nós. Salmo 89, 34. Vamos ler. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Durante muitos anos no meu ministério, esse versículo foi um ouro na minha vida. Porque eu sempre falei: Deus, eu tenho um pacto com o Senhor, o Senhor tem um pacto comigo. E o Senhor não pode quebrar o pacto. O Senhor não pode quebrar um pacto. Deus não quebra pacto. Nem alterar aquilo que saiu dos seus lábios. Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou em relação ao meu ministério, à minha vida, tudo aquilo que o Senhor falou em relação ao ministério de Liade, aos teus sonhos para essa igreja, eu quero te dizer, Senhor, que o seu pacto comigo está de pé, eu estou de pé com o seu pacto, e eu creio na sua palavra, naquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Diga para o seu irmão: aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Querendo o diabo ou não, querendo a mãe de santo ou não, querendo a bruxa ou não, querendo o feiticeiro ou não, querendo o bandido ou não, querendo o olho grande ou não, inveja ou não, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor.